Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma frase de efeito muito utilizada no meio cristão. E quase sempre por alguém que pensa estar vivendo corretamente diante de Deus. Junto a essa frase está uma foto. O pai vestindo seu terno, segurando a sua Bíblia, ao lado da esposa e dos filhos. Mas você sabe qual o cenário em que essa frase foi dita? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó sempre se revelou aos homens através de alianças. E essas alianças são contratos, leis, bênçãos pela obediência e maldições decorrente da desobediência. O Eterno revela o seu próprio caráter em suas leis, assim como a sua vontade para nós. E você já conhece a história bíblica. Depois que o patriarca José salvou todo o mundo antigo da fome, enquanto governador do Egito, um faraó que não o conheceu tornou o seu povo escravo. E então Deus envia o libertador Moisés e com braço forte liberta Israel e pune os egípcios, os exterminando no Mar Vermelho. Durante 40 anos o povo de Deus caminha pelo deserto, sendo sustentado com pão do céu e água da rocha, vendo os milagres e a presença do próprio Deus consigo todos os dias. E segundo a tradição judaica, todos são unânimes em dizer que nunca houve um período onde o povo esteve tão perto do Eterno quanto no período do Êxodo no deserto. Nem mesmo toda a glória de Salomão ou toda a força do império do rei Davi se comparam ao que Israel experimentou naquele deserto. E durante todo este trajeto, Deus deu ao povo as suas leis por intermédio de Moisés. Os anos se passam, Moisés falece, e o seu sucessor, Josué, ocupa o seu lugar, continuando a guiar o povo. E o interessante é que o mesmo zelo em obedecer às leis de Deus, demonstrado por Moisés, também estava em Josué. E quando Josué fica velho, já depois de várias batalhas, depois de ter conquistado inúmeras terras, quando Israel já havia recebido o descanso dos seus inimigos e estava agora colhendo nas videiras que eles não haviam plantado, morando em casas e cidades que eles não haviam construído, usufruindo de toda a riqueza das nações que o Eterno lhes havia entregado nas mãos, Josué faz a mesma coisa que o seu antecessor Moisés fizera. Chama o povo e os relembra a lei de Deus. Isso aqui por si só já é um fato muito relevante. Porque em toda a história bíblica, onde vemos o relacionamento do Deus Criador com a humanidade, as suas leis e as suas alianças sempre estão presentes. Não existe um relato sequer onde Deus se relaciona com seres humanos em anomia, iniquidade, com falta de lei. Porque é impossível conhecer a Deus de outra forma. Todo o caráter da santidade do Eterno estão reveladas nas suas leis. Toda a justiça, a bondade, a retidão, a lealdade, toda a santidade que um ser humano precisa para se relacionar com o Eterno estão descritas nas suas leis. Santidade não é o que você acha que é santo. Não é o tanto que você ora ou jejua. Não é o ser humano quem define o que é santo. Santidade é o que Deus estabeleceu como santo, como separado, como padrão único e exclusivo dele. Josué, no fim dos seus dias, da mesma forma que Moisés fizera, reúne o povo para os relembrar, renovar a aliança de santidade com o Eterno. Interessante é que ele propõe isso não só para os israelitas. Com certeza você já deve ter ouvido muito alguém dizer que a lei de Deus era só para Israel. É nosso dever desfazer esse engano. Leia aí o que está escrito em Josué, no capítulo 8, o versículo 30 em diante. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. E sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão na presença dos israelitas. Josué fez uma cópia da lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, assim como os líderes oficiais e os juízes do povo, estavam de pé dos dois lados
da arca do Senhor. Josué relê todas as palavras que estavam na lei de Deus dada a Moisés. Josué leu todas as bênçãos, as maldições, segundo o que estava escrito no livro da lei, e não houve uma só palavra que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive para mulheres, crianças e estrangeiros que viviam no meio deles. A lei do Eterno é para toda a humanidade. Quem prega que a lei de Deus foi abolida está cometendo um pecado contra o próprio Deus e se torna inimigo de Deus. Veja que não sou eu quem está afirmando ou que concluí isso da minha própria mente. Está escrito. Leia de novo esse texto. Josué pegou a lei que Deus deu a Moisés e não omitiu dessa lei palavra alguma, mas disse toda ela exatamente como o Eterno deu a Moisés para os israelitas, estrangeiros, crianças e mulheres. É assim que os seres humanos devem servir a Deus. Não existe outra forma, não existe outra regra, não existem outros parâmetros. Tudo que fugir do que Deus estabeleceu para um relacionamento santo com Ele é idolatria, falsidade e mentira. E eu já vou citar os evangelhos também. Mas eu preciso citar as escrituras, porque muita gente hoje não conhece a Torá. Chamam até de Velho Testamento. Veja o capítulo 34 do Êxodo. Deus está renovando a aliança que ele fez após o pecado da idolatria do bezerro de ouro. E no versículo 12 ele diz assim: acautelem-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual vocês estão indo. Fazer acordo aqui é aliançar, aprender os costumes, fazer a mesma coisa que eles fazem. Não deem os seus filhos ou filhas em casamento, pois eles se tornariam uma armadilha para vocês. Não façam acordo. Olha o versículo 15. Tenham cuidado para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus falsos deuses e oferecendo sacrifícios a eles, convidarão vocês a levarem e a comer dos seus sacrifícios também. Veja que Deus estabeleceu que o seu povo não tivesse contato com a idolatria dos pagãos, que não se casassem com as suas mulheres, que não participassem das suas festas idólatras. E aqui nós temos um detalhe interessante. Está lembrando de alguma festa cristã aí que é fruto do paganismo? Será que o cristianismo absorveu e adaptou algumas festas gregas e romanas para o Deus cristão? Eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso. Mas veja aí o que é a Saturnália. Por que o primeiro dos meses do ano se chama janeiro? Veja por que o 25 de dezembro, o Natal, é atribuído ao nascimento do menino Deus, o Invictus Solis, o Dominus Dei. O cristianismo absorveu e adaptou as festas idólatras pagãs e as denominou festas santas do Eterno. Não façam acordo com as pessoas que vivem nessa terra. Você pode procurar 1001 desculpas para tentar explicar o que a igreja fez para expandir o cristianismo. Mas a verdade é uma só. Ela fez acordos com os pagãos da terra, participou dos seus sacrifícios e transformou festas idólatras em festas santas para Deus. Não façam acordo com os moradores dessa terra. Eu não vou entrar nesse tema hoje, mas é só para você entender em que ponto estamos e o que nós precisamos restaurar. Eu preciso que você visualize como Deus mandou agir e o que o cristianismo fez. Não façam acordo com a idolatria. Por outro lado, algumas pessoas afirmam assim: mas existe uma nova aliança e ela é baseada no amor. E já que estamos falando de alianças, é preciso mostrar biblicamente o que são elas e como estão descritas tanto na Torá quanto nos evangelhos. O profeta Jeremias profetizou muito claramente como seria a nova aliança. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Eterno. Colocarei a minha lei dentro deles e a escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, do menor ao maior.
A nova aliança teve os seus sacerdotes substituídos pelo sumo sacerdote que é o Messias, o Cristo. O sacrifício de animais foi substituído pelo sangue derramado no Calvário, e as leis escritas anteriormente em tábuas de pedra agora são escritas no coração de todo aquele que crê. Não mais externas aos homens, mas dentro deles. Essa é a nova aliança descrita no Novo Testamento. E eu te pergunto, existe salvação para algum outro povo? Existe Salvador, Messias ou Redentor prometido para qualquer outra nação na face da terra? É claro que não, pessoal. E é por isso que o apóstolo Paulo teve o trabalho de explicar em Romanos 11 como acontece a salvação daqueles que não são israelitas. Todos os que creem, obedecem ao Deus de Abraão, são enxertados na oliveira que é Israel e se tornam participantes da sua seiva e da raiz. Esses dias alguém me perguntou: "Ô Daniel, você se converteu ao judaísmo?" Halila! Deus me livre! A minha conversão foi ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esse Deus tem um padrão de santidade. Leis e ordenanças que foram escritas em tábuas de pedra, mas que agora estão dentro de mim, escritas no meu coração. Veja o que o escritor de Hebreus também declara. Estão chegando dias, diz o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando andei no meio deles e os tirei pela mão do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles. A aliança que farei com a casa de Israel será esta. Depois daqueles dias, colocarei a minha lei em sua mente e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo, e todos eles me conhecerão, do menor ao maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. E chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado está envelhecido e a ponto de desaparecer. Realmente a antiga forma da lei, as velhas tábuas de pedra, desapareceram. O sacerdócio levítico também desapareceu. Os sacrifícios no templo também desapareceram. O próprio templo desapareceu, já não existe mais. E a nova aliança foi estabelecida através do Messias. Lembra o que ele mesmo disse? Eu não vim abolir a lei, nem os profetas, mas vim plerosai, dar plenitude a elas. A nova aliança agora, escrita na nossa mente e no nosso coração, não é mais externa a nós, mas está em nós. Capaz de transformar pensamentos, domar a índole e transformar as nossas emoções. E eu vos afirmo que enquanto existirem céus e terra, nem a menor letra da lei deixará de existir. E aquele que descumprir, que desobedecer o menor desses mandamentos e ainda ensinar os outros a desobedecerem também, será chamado o menor no reino dos céus. Perceba que eu só estou lendo o contrato para você. Mas todo aquele que praticar, que obedecer e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo a vocês, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino dos céus. Eu acabei de ler para você a nova aliança. A nossa justiça excedendo a dos fariseus e mestres da lei. Conseguiu entender aí como precisamos aprender a lei de Deus? Eu sei que pastores e padres te ensinaram que ela foi abolida, que ela é ultrapassada e foi substituída por uma aliança baseada no amor. Mas isso é mentira. O Messias morreu e pagou o preço pelos nossos pecados, não para que pudéssemos viver sem lei. Pelo contrário, ele morreu para que a lei do eterno fosse escrita na nossa mente e no nosso coração, nos tornando obedientes, pessoas que têm fome e sede de justiça, de obedecer a Deus, de cumprir os seus mandamentos. E como é que você vai cumprir mandamento se na sua igreja te ensinam que a lei de Deus foi abolida? Que as festas santas determinadas pelo Eterno são as mesmas dos ídolos pagãos, meu irmão?
que o dia santo do Shabat não tem importância alguma, mas foi substituído pelo domingo papal como dia sagrado. Percebe a necessidade de restaurar esses ensinos? E depois que tratamos um tema desse, a primeira coisa que concluímos é que o cristianismo se esqueceu da orientação do capítulo 34 do livro de Êxodo e fez acordos, se misturou com a idolatria dos habitantes da terra. E aqui eu faço uma pergunta a você. Qual foi a atitude do povo de Israel ao ouvir, ao relembrar a lei de Deus? O que foi que Josué ordenou que fizessem? Joguem fora os deuses estrangeiros que vocês carregam e voltem-se de coração para o Senhor Deus de Israel. É preciso jogar fora toda a idolatria que você carrega, meu irmão. É preciso abandonar todo o ensino pagão que foi absorvido de Roma, dos gregos, dos egípcios, e se voltar única e exclusivamente para a Torá do Eterno e para a sua aliança. Escolha hoje a quem servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o contexto original em que essa frase foi dita. Procure uma sinagoga messiânica séria perto de você e aprenda as leis de Deus. Eu recomendo fortemente que você aprenda aqui no YouTube com o Ministério Ensinando de Sião. É imprescindível jogar fora todo o conhecimento idólatra que você recebeu das religiões e se voltar única e exclusivamente para as palavras do Eterno. Escolha hoje a quem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se você tem sido abençoado com esses breves estudos e gostaria de nos ajudar, ore por nós. Compartilhe esse vídeo. Considere também ser um mantenedor desse trabalho através da chave Pix ensinandodaarca@gmail.com. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno sobre ti levante o rosto e te dê a shalom, a paz.